Ele não concorda em gênero, número e grau. Beleza? E ele vai servir para acompanhar um substantivo, mas ele também pode estar ao lado de um numeral. Por que de um numeral, Felipe? Lembra que a gente falou que tem o numeral substantivo? É o que vem no lugar de um substantivo. E lembra que eu falei que os pronomes também podem ser pronomes adjetivos ou pronomes substantivos? Ou seja, quando o pronome ocupa o lugar de um determinado substantivo. Ou seja, se o numeral ou se o pronome estiverem no lugar de um substantivo, eles equivalem a um substantivo. Então, o adjetivo pode vir, sim, fazendo a atribuição de uma qualidade, de um estado, de uma característica, de um aspecto desses seres, tá bem? Essa função sintática vai exercer funções sintáticas, essa classe gramatical vai exercer funções sintáticas bem definidas na nossa construção de texto, que a gente vai ver mais pra frente, que é o adjunto adnominal ou o predicativo, tá? Que pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. Isso aqui a gente não vai se prender agora, mas vocês podem só se deparar com isso ao longo da vida de vocês, então é importante que vocês saibam disso. O adjetivo pode exercer duas funções sintáticas, ou a de adjunto adnominal, ou a função sintática de predicativo, tanto do sujeito quanto predicativo do objeto. Isso daqui a gente vai ver mais pra frente quando a gente entrar em sintaxe, tá bem? Bom, seguindo um parâmetro muito semelhante ao parâmetro dos substantivos, os adjetivos também vão ter as suas classificações e vai seguir aquele padrão igualzinho, sempre em pares. Mas, diferente dos substantivos, os adjetivos já não têm tantas classificações assim. Os adjetivos têm apenas essas 5. E aí eu trabalho as duas primeiras, as duas intermediárias e a última não trabalha em relação a ninguém, tá? Adjetivo primitivo e adjetivo derivado. O adjetivo primitivo é aquele que não originou de nenhuma palavra da nossa língua, tá? Ou seja, na nossa língua é a primeira palavra. O adjetivo derivado é o adjetivo que que surgiu de uma outra palavra. Então aqui, ó, feliz, belo, fácil, difícil, tá? Leve, alto, pesado, são adjetivos primitivos. Eles não surgem de nenhuma outra palavra. Derivado, carnavalesco, surge de carnaval. Infeliz, surge de feliz. Amoroso, surge de amor. Então, uma palavra surgiu a partir do acréscimo de um sufixo, de um prefixo, ou simultaneamente de um prefixo e de um sufixo, eu tenho uma construção derivada, tá bem? O simples e o composto. O simples é formado por um único radical, ou seja, quando a palavra só tem uma palavra. Composto, quando eu tenho mais de um radical. Logo, quando eu tenho mais de uma palavra para formar um determinado adjetivo. Então, ó, africano, doce, educado, verde. Compostos, verde claro, afro-brasileiro, mal educado. Tá? Eu tenho mais de um termo. E o pátrio, ele indica a origem de alguém ou de algum ser. E nessa ideia de origem, ele pode fazer referência a um bairro, a um município, a um estado, a um país, a um continente ou a uma região dentro de um país. Então, por exemplo, ó, paulistano, carioca, brasileiro. Dentro do Brasil, nordestino, sulista. Tá? Pensando em continentes, europeu, americano, ok? Em bairro, barrense, tijucano, são bairros, ok? Então, assim, se indica o lugar de onde algo ou de onde alguém veio, eu chamo de adjetivo pátrio. Então, essas classificações aqui, as 4 primeiras, vão seguir o mesmo parâmetro dos substantivos. Ou o adjetivo é primitivo ou derivado, ele vai ter uma classificação aqui. E ele vai ter outra aqui, simples ou composto, tá? Então aqui, ó, feliz, vamos pegar o feliz. Entre primitivo e derivado, é primitivo. Entre simples e composto, é simples, ok? Mas não é pátrio, porque ele não origina de lugar nenhum, beleza? Vamos pegar brasileiro. Entre primitivo e derivado, é derivado, porque brasileiro deriva de Brasil,
beleza? Entre simples e composto é simples, porque só tem um radical. Ah, Felipe, mas tem Brasil e tem o eiro. Eiro é sufixo, não é radical. Então só tem um radical. É simples, não é composto. E além de tudo ainda é pátrio, porque ele indica a ideia de origem de um ser ou de alguém, algum item em relação à construção, beleza? Então é sempre dessa maneira, tá bom? Bom, aí agora a gente vai falar das funções dos adjetivos. Isso aqui é muito importante. Isso aqui ajuda vocês a entenderem textos. Isso aqui ajuda vocês a estabelecerem interpretações, tá? A gente tem a função explicativa, a função restritiva, a função classificadora e a função qualificadora. Na função explicativa, eu vou destacar uma característica que é própria do ser. Ou seja, algo que está inerente àquele ser. Eu não consigo tirar aquilo do ser. É dele e pronto. Ok? Nasceu com aquele ser. Então lembra disso. O explicativo é algo que nasceu com o ser. Homem racional. O homem é um ser racional. Eu não consigo tirar disso. Ele consegue raciocinar. Pedra dura. Não existe pedra mole. Limão azedo. Não existe limão doce. Ok? São coisas inerentes. Nascem com aqueles seres. Beleza? Restritiva. Ela vai tornar o ser ao qual eu me refiro um ser restrito, um ser único em relação a um grupo, tá? Então aqui, ó, o aluno mineiro foi o que atingiu o maior êxito na prova. Da turma inteira, eu só tenho um aluno mineiro, então eu restringi. Ou seja, somente um. Se não fosse ele, eu teria que usar outro termo. O aluno, sei lá, carioca, o aluno baiano, enfim. Eu usaria outra expressão, mas ainda assim continuaria sendo restritivo. De todos os alunos, eu restringiria o substantivo aquele, aquela pessoa especificamente, tá? Classificador. Classificador, ele apresenta uma informação de conteúdo com uma natureza objetiva. O que isso significa dizer? É a característica que existe no ser e todo mundo, ao olhar para esse ser, identifica. Exemplo, essa blusa aqui é preta, com um desenho de uma determinada... como é que a gente chama isso aqui? É logo? Com uma logo branca. Todo mundo, ao olhar para essa blusa, vai identificar exatamente essas características. Então eu chamo isso de adjetivo classificador. Porque eu classifico as informações que todo mundo olha e sabe que é. Então, olhos azuis, cabelos pretos, cabelos castanhos, cabelos loiros, enfim, cabelo enrolado, cabelo liso. São informações classificadoras. Já as qualificadoras, elas não estão no ser ao ponto de todo mundo olhar e identificar. Elas estão na maneira como eu vejo esse ser. Então, é uma referência subjetiva que marca a minha opinião. Então, quando eu digo olhos bonitos, quem acha bonito sou eu. Você pode não achar. Diferente de eu falar olhos verdes, você vai olhar e vai encontrar a cor verde no olhar dela. Porque aquilo é objetivo. Então lembra, a classificação é oposição da qualificação, tá bem? Braços fortes, carro rápido, pessoa talentosa, tá? Indivíduo maravilhoso, pessoa bondosa, são formas como eu enxergo aquele ser. Então eu qualifico, tá bem? Classificação é a apresentação de informações que são do ser, que estão com aquele ser especificamente, tá? E aí, que distinguem aquele ser dos demais. São características, são as apresentações das características reais daquele ser.
Felipe, como é que eu não confundo então com o explicativo? O explicativo nasce com o ser numa ideia generalista. Então repara aqui, ó, homem racional. Homem é todo mundo, é a espécie. Pedra é a espécie, peixe é a espécie. Quando eu falo olhos azuis, o Renan pode ter olhos azuis e eu não. E nós dois pertencemos à mesma espécie. Então o explicativo está atrelado à espécie, à ideia generalista. O classificador está atrelado ao indivíduo particular e às características reais que existem nele, que todos podem olhar e enxergar. O qualificador, também estou olhando para um ser particular, mas as características não são vistas por todos. Essas características são apresentadas por um outro indivíduo, por uma outra pessoa que atribui qualidades. Lembra disso? Qualidades àquela pessoa, que podem ser qualidades boas ou ruins, tá? Porque qualidades aqui nesse sentido de adjetivação é o atributo, é você atribuir qualificações, você atribuir adjetivações da maneira como você enxerga o outro. E aí são construções subjetivas. Então a classificação é construção objetiva e a qualificação é construção subjetiva, beleza? Bom, os adjetivos podem se apresentar para a gente em forma de locução adjetiva. O que é uma locução? É quando mais de uma palavra vai se juntar para fazer referência a uma outra. E aí, nesse caso, a gente tem essa seguinte combinação, preposição e substantivo, que vão equivaler a um adjetivo, ou preposição e um advérbio, que também vão equivaler a um adjetivo. Então reparem aqui, ó, fizeram uma comida sem sal. Eu poderia trocar por insossa. Fizeram uma comida insossa. Ela está, ela não. Está na moda homens com barba. Está na moda homens barbados. Ele quebrou a roda da frente, ele quebrou a roda dianteira. Ou frontal também, né? O amor de mãe é o mais forte de todos. O amor materno, o amor maternal é o mais forte de todos. Os trabalhadores receberam um pagamento do mês. Os trabalhadores receberam um pagamento mensal. Mariana estava com cólica de abdômen. Mariana estava com cólica abdominal. O sapato era feito de couro de boi. O sapato era feito de couro bovino. Pegou o bloco de gelo sem a ajuda dos amigos. Pegou o bloco glacial sem a ajuda dos amigos. Isabela tirou uma fotografia de face. Isabela tirou uma fotografia facial. O calendário do ano foi entregue, o calendário anual. Então eu poderia falar de algo sem cheiro, né? Sem cheiro, inodoro. Porque cheiro, odor. Prefixo de negação. Sem odor, sem cheiro. Então, inodoro. Poderia falar sem dor, indolor. Sem cor, incolor. Sem barba, imberbe. Ok? Ou seja, as locuções adjetivas, elas vão ter sempre uma preposição, ó. Sem, com, de. E depois dessa preposição, ou eu tenho um substantivo, ou eu tenho um advérbio. De modo que essa junção equivale a um adjetivo. Então, o que vem depois, ó, sal, barba, frente, ó, sal e barba, substantivos. Frente, advérbio. Mãe, substantivo. Mês, substantivo. Abdômen, substantivo. Boi, gelo, face e ano, substantivos, tá? Eu poderia falar quebrou a roda de trás, a roda traseira, seria advérbio. Então, ao juntar, eu posso trocar essas expressões por um único adjetivo, que é o que está entre parênteses. A locução adjetiva é a junção de mais de uma palavra que vai equivaler a um adjetivo, ok? Bom, reparem aqui nessa questãozinha, ó, tem um texto, vamos pular o texto e ver o enunciado. Os gêneros textuais nascem
emparelhados a necessidades e atividades da vida sociocultural. Por isso, caracterizam-se por uma função social específica, um contexto de uso, um objetivo comunicativo e por peculiaridades linguísticas e estruturais que lhe conferem determinado formato. Esse classificado procura convencer o leitor a comprar um imóvel. E para isso, ou seja, para conseguir garantir esse convencimento, o autor utiliza-se de quê? Da predominância das formas imperativas dos verbos e de abundância de substantivos. B. De uma riqueza de adjetivos que modificam os substantivos, revelando as qualidades do produto. C. De uma enumeração de vocábulos que visam conferir ao texto um efeito de certeza. D. Do emprego de numerais, quantificando as características e aspectos positivos do produto. Ou E. Da exposição de opiniões de corretores de imóveis no que se refere à qualidade do produto. Precisamos ler o texto. E aí o texto diz, Morumbi, próximo ao Colégio Pio XII. Linda residência, rodeada por maravilhoso jardim, com piscina e amplo espaço gourmet. 1.000 metros quadrados construídos em 2.000 metros de terreno. 6 suítes, 3.200.000. Rua Tranquila. David Pimentel, código tal, Morumbi, tá. O que ele usa para tentar te convencer a comprar esse imóvel? Qual é o gabarito que vocês marcariam aí? Vai, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Começou a chegar já aqui. Letra B, B. Alguém botou ali letra B com certeza. A galera tá indo de letra B. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Uso de adjetivos, ou seja, a riqueza de adjetivos que modificam os substantivos, revelando as qualidades do produto. Vamos voltar no texto, olha só. Linda residência. Quem é que acha essa residência linda? Quem está escrevendo. Rodeada por maravilhoso jardim. Quem é que acha esse jardim maravilhoso? Quem está escrevendo. Com piscina e amplo espaço gourmet. Quem é que acha esse espaço amplo e gourmet? Quem está escrevendo. Aí ele ainda bota aqui, Rua Tranquila. Quem é que acha essa rua tranquila? Quem está escrevendo. Então aqui a gente entra aqui, adjetivo qualificador. É a pessoa colocando a opinião dela sobre aquilo. E aí, riqueza de adjetivos que modificam os substantivos, revelando as suas qualidades, qualificador. Portanto, gabarito letra B. O que ele usa para te convencer é isso. O numeral só serve para indicar a área e tudo mais. Isso não serve para convencer você. Você pode ter uma casa gigante, com um terreno gigante, mas a casa ser horrível. Isso não vai convencer você. Então, o que vai convencer você é o lazer que aquela casa proporciona, a beleza, a construção em si, a questão estética, a maneira como a casa se apresenta. Então, para isso, ele precisou usar adjetivos. Vocês mandaram super bem e estão de parabéns aí em relação ao gabarito, tá? Bem, agora a gente vai falar dos gêneros dos adjetivos, porque eu falei com vocês que eles variam em gênero, em número e em grau. E a gente vai falar sobre isso agora. Os nossos adjetivos variam em gênero, e no gênero eles podem se apresentar como uniformes, ou seja, são os adjetivos que apresentam a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E os biformes, que são os adjetivos que apresentam uma forma diferente para o masculino e outra forma para o feminino. Então, no caso dos uniformes, menino feliz,
menina feliz. Ator alegre, atriz alegre. Homem triste, mulher triste. Ou seja, feliz, alegre, triste não sofreram alteração quando eu mexi no gênero do substantivo. Por outro lado, eu tenho os outros que mudam o gênero. Então, ó, menino carinhoso, menina carinhosa. Ator engraçado, atriz engraçada. Homem dedicado, mulher dedicada. Se o adjetivo muda o gênero de acordo com o substantivo, esse adjetivo é biforme. Se o adjetivo não sofre alteração, ele é uniforme, ok? Então, alegre, inteligente, triste, feliz são adjetivos uniformes, por exemplo. Beleza? Bom, número 2, adjetivos. Número é quando eu saio do singular e vou para o plural, ok? E aí, os adjetivos simples, o que são os adjetivos simples? Aqueles que só têm um radical, uma palavrinha, tá? Eles vão ter o plural exatamente da mesma maneira que os substantivos simples. Então você não precisa de novas regras. As regras do substantivo valem como regras para os adjetivos, tá bem? Ou seja, a gente vai sempre precisar olhar para a terminação desses adjetivos, assim como a gente olhou para as terminações dos substantivos. Então aqui, ó, mulher bondosa terminou em vogal, eu acrescento um S. Mulheres bondosas. Prova fácil terminou em IL. Lembra dessa regra de semana passada? Cai o IL, entra EIS. Provas fáceis, ok? Provas fáceis, ok? Bom, aí tem uma observação, e isso você precisa sempre se atentar. Quando os substantivos são empregados como adjetivos, ou seja, se eu pego um substantivo e uso em uma frase em que ele vai equivaler a um adjetivo, aí ele não vai para o plural. Ele fica invariável. Então repara aqui, ó, calça vinho. Vinho é o nome de um líquido que as pessoas bebem. Então eu usei vinho aqui para fazer referência a uma cor, ou seja, adjetivei. Ela não vai para o plural. Calças, vinho. Rosa é o nome de uma flor, é um substantivo. Blusa rosa, passando para o plural, blusas rosa. Porque rosa originalmente é substantivo. Mulher monstro. Monstro nomeia um ser, natureza substantiva. Usei aqui como adjetivo. Mulheres monstro. São aquelas mulheres, né? Que pegam peso, que ficam fortes. Então, é nesse sentido, tá? Eu peguei uma palavra de natureza substantiva, usei como adjetivo, não vai para o plural, fica sempre no singular. Essa observação vocês precisam levar com vocês, ok? Agora eu tenho o plural dos adjetivos compostos. O plural dos adjetivos compostos é quando eu tenho os adjetivos formados por mais de um radical. Aí eu tenho a regra geral e algumas especificidades. A regra geral, apenas o último elemento varia, tanto no gênero quanto no número. Então reparem, blusa marrom escura. Blusas marrom escuras. Calçado verde claro. Calçados verde claros. Na regra geral, apenas o último termo do adjetivo varia em gênero e em número, tá? Então repara aqui, ó, blusa é feminino, escura, perdão, é escura, escura é feminino. Então, ó, se fosse calçado, calçado marrom escuro, calçados marrom escuros, ok? Agora, caso o último elemento tenha natureza substantiva, aí eu tenho que lembrar daquela observação. O adjetivo composto fica invariável. Por quê? Porque o substantivo, sendo usado como adjetivo, ele fica invariável. Camisa verde, abacate. Abacate é o nome de uma fruta. Então, camisas verde, abacate.
Sapato marrom café. Café é o nome de uma bebida. Então, sapatos marrom café. Blusa amarelo ouro. Ouro é o nome de um minério, de um mineral. Então, blusas aqui é ouro, tá? Mas poderia ser ovo também, sem problema nenhum, porque ovo é o nome de um alimento. Amarelo ovo, amarelo ouro, enfim. Sendo um ou outro, vai ficar invariável. Por quê? Porque primeiro tem que seguir a regra geral, que o primeiro elemento fica invariável. Segundo, eu tenho que olhar para aquela observação anterior. O substantivo é o segundo elemento. E o substantivo não, na função de adjetivo, não vai para o plural, ok? Observações, sempre tem. Os adjetivos compostos, azul marinho e azul celeste, são invariáveis sempre. E aí, Felipe, por quê? Alguém determinou e a gente só tem que seguir, tá? Aí a gente não tem que fazer, isso aqui é a regra que alguém criou. Desculpem aqui que saiu da formatação, mas enfim, a setinha é no primeiro e no segundo. Blusa azul marinho. Blusas azul marinho. Se eu fosse seguir a regra geral, blusa azul marinhos, que aí o último elemento iria para o plural. Mas aqui alguém determinou e a gente só segue, só respeita, tá? Camisa azul celeste. Camisas azul celeste. Também não vai para o plural. O adjetivo composto surdo-mudo, nessa construção, os dois elementos vão para o plural. E aí eles também podem variar em gênero e em número. Então, aluno surdo-mudo, alunos surdos-mudos, aluna surda, alunas surdas-mudas. Por quê, Felipe? Mesmo caso. Determinaram e a gente só segue. Não tem uma explicação lógica para isso. Alguém determinou e a gente segue porque, infelizmente, a regra está determinada mesmo. Está na gramática, a gente tem que respeitar. Ah, por que eu preciso saber disso? Você pode escrever na redação, você pode se deparar com alguma questão e você precisa saber responder a isso, tá bem? Bom, e aí a última parte da aula de hoje é o grau dos adjetivos. Os adjetivos, eles são classificados em 2 graus. O primeiro grau é o comparativo e o segundo grau é o superlativo. Vamos lá. No comparativo, eu sempre comparo um ser a outro ser. Um ser a outro ser. E aí eu posso colocá-lo na posição de igualdade, os dois no mesmo patamar, de superioridade, ele acima ao outro com quem eu o comparo, ou de inferioridade, o ser numa posição abaixo daquele com quem eu comparo. Então, para ser de igualdade, eu vou ter o intensificador tão, o adjetivo e o como ou quanto. Reparem aqui, Antônio é tão inteligente quanto o irmão. Eu comparei Antônio com o irmão, 2 seres. O adjetivo que eu comparo nos dois é inteligente. E para colocá-los no mesmo patamar, eu uso o intensificador tão, quanto, tanto, como, tanto, quanto. São as possibilidades, tá? O de superioridade, eu uso o mais, o adjetivo e o que, ou o do que, tá? Antônio é mais inteligente que o irmão. Nessa relação, o Antônio ficou acima, tá bem? Que o irmão. De inferioridade, é só eu trocar o mais pelo menos. Antônio é menos inteligente que o irmão, então ele ficou abaixo. Reparem, para ser comparativo, eu tenho 2 seres, lembrem-se disso para não confundir com o próximo. 2 seres, um adjetivo para comparar os dois, que pode colocar os dois no mesmo patamar, um acima do outro ou um abaixo do outro. E aí eu chamo de grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade ou grau comparativo de inferioridade. Beleza? Próximo caso é o superlativo. Aí o superlativo tem 2 tipos. O superlativo é quando eu pego a qualidade que eu coloco em relação ao ser num nível máximo de exaltação. Eu elevo essa informação.
E aí ele pode ser relativo. Por que ele pode ser relativo? Porque eu pego um ser em relação a um conjunto de seres. É diferente do comparativo. O comparativo é um ser com outro ser. O superlativo relativo é um ser em relação a um grupo de seres, a um conjunto de seres. E aí eu vou usar o mais ou o menos, o adjetivo e entre fulano e beltrano, tá? O grupo. Então reparem aqui, eu posso ter o relativo de superioridade, que eu coloco acima do grupo, ou eu posso ter o relativo de inferioridade, que eu coloco abaixo do grupo. José era o mais lento da turma. Aí você vai falar assim, Felipe, mas aí ele é inferior. Não. Na lentidão, ele é superior a todo mundo. O adjetivo usado aqui é o lento. Então ele está acima de todo mundo na lentidão. Superioridade. José era o menos lento da turma. Repara, José é um ser. Turma é um conjunto de seres. É um grupo. Ok? Então é o José em relação, por isso que é relativo, em relação a um grupo de seres. Então vamos lá. José era o mais inteligente da classe, superioridade. José era o menos inteligente da classe, inferioridade. Grau superlativo relativo de superioridade, grau superlativo relativo de inferioridade. Ok? E o último é o absoluto. Olha o nome, absoluto. Eu só tenho um ser. Ele não está com outro ser, ele não está com um grupo de seres, só tem ele. Eu elevo a qualidade em relação a ele e acabou. Por isso que é absoluto, é ele reinando sozinho. E aí eu tenho o absoluto analítico e eu tenho o absoluto sintético. O absoluto analítico vai vir com aquela construção, é o mais, o menos. Então, Antônio, José é o mais inteligente, José é o menos inteligente. Repara, é ele sozinho. Não é ele em relação a um grupo. Analítico é o menos, o mais inteligente. Eu vou ter esse o intensificador mais ou menos e o adjetivo. Quando for o sintético, eu pego o adjetivo e acrescento um sufixo. Íssimo, ílimo e érrimo. Tá? José é inteligentíssimo. Ok? Então vem comigo no quadro rapidinho, ó. Como a gente separou ali em slides, ó. Grau dos adjetivos. Grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade, grau comparativo de inferioridade. Grau superlativo relativo de superioridade, grau superlativo relativo de inferioridade. Grau superlativo absoluto analítico, grau superlativo absoluto sintético. Então, vindo aqui, Maria é legal como a irmã. É tão legal como a irmã. Igualdade. Maria é mais legal que a irmã. Maria é menos legal que a irmã. Relativo. Maria, de superioridade, é a mais legal da sala de aula. Maria é a menos, de inferioridade, legal da sala de aula. Superlativo absoluto analítico. Maria é a mais legal. Maria é legalíssima, é maneiríssima, tá? Então, tirem esse print aí rapidinho para vocês saberem as nomenclaturas. Foi? Bem, em relação a esse absoluto sintético, a gente tem esse acréscimo, como eu falei. É o acréscimo do íssimo, do ílimo ou do érrimo. É o acréscimo de um sufixo. E aí essas palavras são palavras o quê? Derivadas. Derivadas através de um sufixo, ou seja, elas têm a derivação sufixal, tá bem? Bom,
íssimo, imo, que é uma construção bem pouco usada, ílimo e érrimo. Os adjetivos terminados em a, e o perdem essas vogais, tá? Então, ó, cuidadosa, cuidadosíssima. Doce, dulcíssimo ou docíssimo. Sério, seríssimo ou seríssimo. Eu posso tirar esse i aqui, tá? Quando os adjetivos forem terminados em vel, V-E-L, a gente vai trocar o vel por bil, tá? Então, ó, agradável, agradabilíssimo. Horrível, horribilíssimo. Amável, amabilíssimo. Quando os adjetivos forem terminados em M ou ão, que é a construção nasalizada, vão passar respectivamente, no caso do M, ao N, no caso do ão, ao AN. Então, ó, comum, comuníssimo, vão, vaníssimo. Quando os adjetivos forem terminados em Z, a gente tira o Z e acrescenta o C. Então, atroz, atrocíssimo. Capaz, capacíssimo. Há ainda os adjetivos que não têm sua forma alterada, como é o caso daqueles terminados em U ou L, com exceção dos terminados em VEU. VEU não é terminado em L, é V-E-L, tá? Não tendo essa terminação, termina só com L, a gente considera. E os terminados em R. Então aqui, ó, cru, cruíssimo, difícil, dificílimo, regular, regularíssimo. Além desses casos, existem ainda os adjetivos que se prendem às formas latinas, também conhecidas como formas eruditas. Ou seja, são aquelas formas que são eruditas, elas são as consagradas já pelo uso e a gente mantém esse uso porque isso veio de herança para a gente. Livre, libérrimo. Inimigo, inimicíssimo. Humilde, humílimo. Parco, parcíssimo. Amargo, amaríssimo. Público, publicíssimo. Sábio, sapientíssimo. Soberbo, soberbíssimo. Superbíssimo, perdão. Personal, personalíssimo. Mísero, misérrimo. Pobre, paupérrimo. Célebre, celebérrimo. A gente também tem aqueles, né? Magro, macérrimo ou magérrimo, que são duas possibilidades aí, tá bem? Bom, vamos resolver essa questãozinha aqui, vamos pular esse texto e ver o enunciado, para a gente fechar esse dia. Nas ocorrências 1, 2 e 3, próprio, a palavra próprio, é sinônimo de, respectivamente, ou seja, na ordem. Ele quer saber quais são as palavras que podem substituir próprio lá, tá? Primeira ocorrência, vera-se, veste, diferente. É mesmo. É que ela tem um estilo próprio. Próprio ligado a substantivo estilo. A Lena já viu esse filme uma dezena de vezes. Eu não consigo ver o que ela tem de tão maravilhoso, o que ele tem de tão maravilhoso assim. É que ele é próprio para adolescente. Próprio aqui está na função sintática de predicativo. Ele é próprio. Aí você tem que pensar nisso também. Terceira, Dora, o que eu faço? Ando tão preocupada com o Fabinho. Meu filho está impossível. Relaxa, Tânia. É próprio da idade. Com o tempo, ele se acomoda. Qual a opção que poderia substituir? Adequado, particular e típico? Peculiar, adequado e característico? Conveniente, adequado e particular? Adequado, exclusivo e conveniente? Peculiar, exclusivo e característico. Reparem que são todas
todas as palavras aqui são palavras adjetivas, ou seja, servem para caracterizar, para qualificar. Então, quais são as palavras que a gente poderia substituir lá? Repara aqui, ó. Pensa nesse segundo que eu acho que é o mais fácil de vocês pensarem. É que ele é próprio para adolescentes. É que ele é particular para adolescentes? É que ele é adequado para adolescentes? É que ele é adequado para adolescentes? Ele é exclusivo para adolescentes? Então, ó, é exclusivo? Não faz muito sentido. Você já consegue eliminar a D e a E. Ele é particular? Não. Particular só serve para eles. Restam aí B e C. Fica pensando nessas duas. Pega a primeira agora. É mesmo, ela tem um estilo. Se é diferente, o estilo dela é peculiar ou é conveniente? Pensa nisso. A galera já tá mandando aí o gabarito na letra B. Alguém mandou ali letra E, mas a gente já eliminou a letra E, né? Justamente considerando o segundo. Não dá. Vamos rufar os tambores aí, que a galera tá em massa na letra B, Renan, por favor. Se é diferente, é peculiar. O peculiar é isso. É diferente. Só aquela pessoa tem, né? E aí o último ele bota como característico, ó. Dora, o que eu faço? Ando tão preocupada com o Fabinho, meu filho está impossível. Relaxa, Tânia. É característico da idade. Ou seja, ele estar impossível é característico. Naquele caso ali, o filme é adequado ao adolescente. E, na letra A, o estilo é peculiar, beleza? Bem, vem comigo aqui no quadro. Se tiver ficado alguma dúvida ao longo dessa aula ou da outra, corre lá no meu Instagram, @FelipeMorasProf, manda a sua pergunta, que na primeira oportunidade terei maior prazer em poder ajudá-lo, tá bem? A gente vai terminando essa terça da resistência aqui, mas semana que vem tem mais. Beijo imenso pra vocês, até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Renan. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.